Boa noite a todos e a todas, aos internautas que nos acompanham neste momento. Possam receber as bênçãos do alto e todos nós possamos, nesse momento, criar uma conexão de amor e companheirismo. Seria possível viver sozinho e feliz? O que seria a solidão ou quantos de nós nos sentimos sozinhos? Neste momento, aqueles que nos acompanham em casa, ou temos os mais variados números de pessoas que se encontram sozinhas e talvez neste momento estejam se sentindo abandonadas, sem alguém para conversar, sem alguém para compartilhar. O que seria a solidão numa perspectiva da doutrina espírita? E nós fomos buscar em Joana de Ângeles, a mentora espiritual do médium Divaldo Pereira Franco, que nos traz no seu livro O Homem Integral, o conceito de solidão atual. E nós vamos tentar abordar a solidão no seu aspecto positivo e negativo. E ela vai nos colocar a solidão no aspecto negativo, observando ou tentando desenhá-la como sendo um espectro cruel que se origina no medo. E nós todos somos seres gregários, seres que vivemos em sociedade e temos naturalmente a compulsão, a vontade de estarmos em relação com o outro, um outro que nos constitui. E ao vivermos neste mundo em sociedade, nós temos o medo de ficarmos sozinhos, de sermos abandonados. Como que um dos mais graves problemas que vão desafiar o homem e sua cultura seria viver sozinho. Então, a necessidade do relacionamento humano como um mecanismo até de afirmação pessoal, o que tem gerado vários distúrbios na nossa sociedade, de diversos comportamentos em pessoas tímidas, principalmente aquelas pessoas tímidas que não têm relacionamentos, elas se isolam muitas vezes no seu quarto, ou indivíduos muito sensíveis que se acham desprezados, abandonados e se isolam muitas vezes dessa sociedade. Ou qualquer um de nós que pode se isolar pelos problemas que enfrentamos para não ter muitas vezes uma convivência saudável. E aí nós somos solitários por livre opção ou nós somos solitários por sermos marginalizados? Esse é o questionamento que nós gostaríamos de fazer na noite de hoje. Quer dizer, eu me isolo por opção ou porque eu sou marginalizado de uma sociedade que dita do que tem que ser felicidade, do que tem que ser o padrão de relacionamento? Então, numa sociedade competitiva em que nós estamos vivendo, nós possuímos pouco tempo para sermos cordiais com o outro, para sermos solidários de forma desinteressada. E, o mais das vezes, a mídia, como um todo, exalta os triunfadores de agora. E quem são os triunfadores? Quais são aqueles que têm sucesso? O homem sem ideal, ele mumifica-se, segundo Joana de Ângeles. E quando eu não consigo obter o sucesso que a mídia, que a sociedade determina, como é que eu me comporto? Eu me isolo dessa sociedade ou eu vivo de acordo com os padrões que eu estabeleço para viver nessa sociedade? Então, o sucesso social não exige necessariamente os valores intelecto-morais e espirituais. Que valores essa sociedade ou esse sucesso de que nós propagamos e que nós vemos na mídia, percebemos, ele coloca como sendo o sucesso e aquilo que nós não obtemos.
E se nós não obtemos o status, a beleza que se é exigida nessa sociedade como sendo padrão, ou que se eu não tenho ainda os valores externos que essa sociedade determina, eu posso me sentir isolado, ou me isolar, ou se sentir marginalizado. Que valores nós estamos buscando para encontrar ou encontrar-se inserido nessa sociedade? E o que seria a solidão como sendo esse espectro cruel, conforme nos diz Joana de Ângeles? Então, quem não se vê projetado, portanto, nesse, como ela chama, um termo bastante inusitado, que é caleidoscópio mágico do mundo fantástico. Então, quem não se vê projetado nesse mundo fantástico, nesse mundo midiático, pode se considerar um fracassado e recuar diante dessa sociedade e sentir-se sozinho. E aí a gente vai exatamente tentar, nesta noite, fazer uma reflexão em torno dessa projeção do que o mundo nos chama, nos convida para uma solidão que muitas vezes nós ansiamos em sermos gregários e que muitas vezes é uma solidão, é algo ilusório que nos leva, não é, para um fosso, para uma mudança de rumo, para um vazio existencial. Então, o homem, nas suas relações superficiais, essas relações superficiais que se estabelecem e o medo de ser deixado para trás ou de ficar de forma secundária, atirado, ele se atira então à solidão. Veja bem. E muitos, por não se enquadrarem nesse estereótipo, nesse script que a sociedade determina como sendo sucesso, eles se isolam. Ora, eu não tenho um emprego tal qual se exige. Eu não ganho o suficiente para viver no padrão que essa sociedade exige. E, portanto, eu vou me isolar. Nesse isolamento, eu acabo, então, numa preocupação para ser visto ou não, se isolando, ou muitas vezes num outro extremo, que é ser visto demais nas redes sociais. Selfies e mais selfies para verificar quantas curtidas, né, aquela fotografia vai se ter nas redes sociais. Através de fotografias, de comentários, vendendo a própria ou uma felicidade fugidia que, mesmo que fictícia, nós nos nutrimos dela, como se fosse, então, algo sonhado, almejado. Então, a conquista e a falta dos triunfos efêmeros, conforme nos diz Joana de Ângeles, eles são passageiros e eles produzem a solidão. Então, quando nós nos sentirmos sozinhos, mesmo com uma multidão, mesmo conectado nas redes sociais, eu estou me sentindo sozinho. Por quê? Por que essa solidão que nos acomete? E aí, é exatamente essa ausência de aplausos que a amargura falsa, o conceito falso que muitas vezes nós fazemos em torno daquilo que se considera como sendo o triunfo. Quem é o triunfador? É aquele que está bem vestido? É aquele que tem um status? É aquele que tem um bom emprego, que ganha bem? É aquele que é bonito, que é malhado? Qual é o triunfador? Então, em meio a tudo isso, há uma terrível ânsia. Nós nos sentimos, na verdade, a conquista e a falta de triunfos efêmeros, que são passageiros, eles vão produzir essa solidão. E segundo Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, ela vai nos colocar que essa ausência de aplausos, né, vai amargurar face ao conceito falso do que se considera, então, sucesso. Então, há uma terrível ânsia. Nós desenvolvemos uma terrível ânsia nos nossos corações e ficamos ansiosos para acompanhar
aquilo que é ditado pela sociedade, para sermos reconhecidos, para sermos amados, não para conquistar o amor e amar, mas muitas vezes para sermos vistos, para recebermos os aplausos da plateia. De uma plateia que muitas vezes não está muito dando importância para as suas conquistas e os seus valores internos. E aí nós nos perdemos numa relação daquilo que é para o mundo, viver conforme nos diz o apóstolo Paulo, nós não seguimos viver no mundo e não ser do mundo. Obviamente que nós não vamos nos isolar das redes sociais que nos constituem, que faz parte da nossa existência. E ela nos traz, de alguma forma, um desenvolvimento necessário, tecnológico, para que possamos, inclusive, compartilhar com o outro. Embora, muitas vezes, não seja estar conectado, estar efetivamente juntos. Então, as relações fortuitas, muitas vezes, se estabelecem como objeto de prazer. Um prazer que é mascarado de afetividades. Daí também Joana de Ângeles vai colocar um traço interessante da nossa época, que são as relações descartáveis. As relações que se dão apenas pelo prazer efêmero, mascarado de afetividade, e que muitas vezes nós, por nos relacionarmos cada vez mais nesse meandro em que nós vivemos, nós nos sentimos sozinhos, porque não desenvolve a afetividade. Aliás, nós temos medo de dizer que amamos. Nós temos medo da entrega, de efetivamente o outro saber que nós amamos. E por isso mesmo nos fechamos. E quando nós não nos abrimos para a afetividade, para o outro, para viver o amor na sua plenitude, não reconhecer que em nós existe esse ser integral que está pronto para amar e ser amado, numa troca recíproca, nós estabelecemos então, ou nós nos relacionamos de formas descartáveis, sem envolvimento emocional, e aí vem então o sentimento de solidão. E aí a pessoa, que se desama, ela vai, obviamente, no processo de autodestruição, não vai se tornando amável, nem ama realmente. Ou seja, eu me relaciono com você, amanhã eu me relaciono com você e fica numa troca como que não tendo, obviamente, um relacionamento que possa construir confiança e reciprocidade. Portanto, o medo da solidão, numa demonstração caótica, conforme ela nos diz, de instabilidade, nos leva, exatamente como ela coloca, a essa instabilidade emocional. Ora, se nós estamos instáveis emocionalmente e não nos relacionamos com as pessoas de forma verdadeira, nós criamos barreiras e essas barreiras, obviamente, elas se estabelecem de isolamento, o que vai criar uma demonstração caótica, conforme nos diz Joana de Ângeles, de instabilidade emocional. E nessa instabilidade emocional, eu não tenho segurança em relação a mim mesmo, ao que eu sinto, nem em relação ao que o outro sente. Porque a toda hora eu vou estar armado para, muitas vezes, receber uma pontada, uma facada, um golpe certeiro. E nesses relacionamentos levam, obviamente, à solidão. Eu sempre estou só. Somente só. Por quê? Exatamente porque não há uma entrega. Porque o amor, quando existe, ele há uma entrega, independentemente de ser amado. E nós estamos esperando ser amados e não amar.
Eis o problema. E aí estabelecemos entre o outro relacionamentos fortuitos e descartáveis, em que nós sequer temos a coragem de declarar que amamos a esse outro. E aí caímos em um fosso daquilo que nessas relações nós estamos com medo e nos isolamos. O medo da solidão, o medo dessa demonstração de carinho, de afetividade. E quando nós não estamos prontos ou nós não nos estabelecemos para relacionamento em que haja confiança, como é que eu vou me sentir? Sozinho, abandonado, né? Abandonado, sozinho, enfim. Então, o medo da solidão é o que coloca Joana de Ângeles, e por medo nós não nos relacionamos plenamente com o outro. O sucesso decantado como forma de felicidades é talvez um dos maiores responsáveis pela solidão profunda, o que se tem aí, né, colocado como sendo sucesso. E a neurose da solidão é doença contemporânea, segundo nos coloca Joana de Ângeles, que vai ameaçar o homem distraído pelas conquistas desses valores transitórios. Os valores que tanto nós enaltecemos como sendo a beleza, o status, o emprego, o poder, a fama. E aí a gente pode analisar, será que os artistas que possuem fama, que têm beleza, eles são felizes, eles se sentem agregados? Ou eles se sentem sozinhos, muitas vezes? E aí o homem solitário é alguém, na verdade, que deve procurar descobrir-se, conhecer-se. Para sair, então, deste mundo ilusório do que a sociedade dita como sendo a felicidade, como sendo o autoencontro, o que o homem, segundo Joana de Ângeles, tem que fazer? E ela vai colocar como antídoto para a solidão, a solidariedade, que é o tema, que é o título que nós colocamos para a nossa exposição. Deslocar-se do ser solitário para o ser solidário. E aí, o homem solitário é alguém, né, que deve descobrir-se, conhecer-se. E, muitas vezes, é o contrário. Ele oculta a sua identidade numa aparência infeliz para agradar ao outro, com medo desse outro se afastar e não ser autêntico naquilo que ele defende. Então, o medo da solidão deve ceder lugar a quê? A confiança nos próprios valores, naquilo que nós cultuamos. E o processo do autodescobrimento é importantíssimo para cultuar esses valores que, na verdade, nos elevam à condição de seres imortais, que estamos aqui nesse processo para encontrar ou encontrar-se, conhecer-se e começar, então, ao processo de identificação de identidade. O homem solidário, portanto, segundo Joana de Ângeles, jamais se encontra solitário. Então, o egoísta, ao contrário, né, ele nunca está solícito, por isso ele vive atormentado. Basta a gente observar as pessoas que sempre estão negando a ajuda ao outro. Elas se isolam, elas não têm amigos, porque elas aprenderam não a servir, mas a serem servidas. Não se preocupa com o outro, mas a si mesmo, em satisfazer aos próprios desejos, em ser cultuado, em ser servido e nunca em servir. Quando a gente se fecha no nosso próprio mundo, e aí vem, então, a solidão. Porque se a gente não tem um mínimo gesto
de solidariedade para com o outro, para a dor que o outro está atravessando, como é que a gente vai querer ser ou deixar de ser solitário? Nunca. Então, o egoísta que caracteriza esse solitário é que ele se isola do mundo e não faz absolutamente nada, nem para si, nem para o outro. E nesse aspecto ele acaba, então, ficando absolutamente sozinho. Então, é preciso ter a fé. Aquele que se solidariza com o outro, ele tem fé em si e no outro, no futuro. Ele luta por conseguir uma paz íntima. E aí estão os recursos mais íntimos, mais valiosos para vencer a solidão. Para que possamos, então, vencer a solidão, é preciso, segundo nos coloca Joana de Ângeles, conseguir a paz íntima, ter fé no futuro. No momento em que nós estamos atravessando de descrença, de descrédito, de desconfiança, de não acreditar, não é? Numa sociedade melhor, mais justa, mais equânime, em que nós, muitas vezes, podemos cair numa solidão pelo tédio, achando, agora é o caos, é o fim, estamos abandonados. Absolutamente. Porque existe uma força maior que rege o universo, apesar do livre-arbítrio do homem, apesar das escolhas que nós fazemos, muitas vezes equivocadas. Exatamente porque nós fazemos uma imagem daquilo que é a solidariedade, o amor, e muitas vezes não o é, porque nós estamos imbuídos ainda pela força, pela violência. Somos convocados para fazer uma revisão daquilo que nós somos, pelos aspectos que nós contraímos em existências passadas e que de repente somos convocados para dar um novo rumo à nossa existência. E para isso precisamos ter fé no futuro. Um futuro que se anuncia, obviamente, não talvez como nós esperamos, imediatamente, mas possamos então ter a paz íntima de que estamos fazendo ou fizemos a nossa parte na contribuição para uma sociedade mais justa, para agregar essa sociedade de um modo a não se isolar pelo fato de o outro não concordar com os meus pontos de vista. Façamos uma reflexão sobre o momento que nós estamos atravessando e o quanto nós nos isolamos e não respeitamos o ponto de vista do outro diferente. Façamos uma reflexão sobre aquilo que nós estamos nesse mundo e como nós estamos funcionando nesse mundo para provocar o avanço dessa sociedade no sentido de nos estabelecermos enquanto cidadãos. E que verificamos em nós ainda um espírito de desagregação, de isolamento. Isolamento pelo outro não concordar, ou que não apresentar as mesmas ideias ou os mesmos pontos de vista. E nós não respeitamos esse espaço do outro, consequentemente não respeitamos o nosso próprio espaço. Fazemos então esta forma de isolamento do mundo, quando na verdade para viver nesse mundo eu preciso de fraternidade, de amor e de respeito. E aí, na questão 770, Allan Kardec já perguntava aos espíritos: que se pode pensar daqueles que vivem em absoluta reclusão, recusando-se contato com o mundo? Ou seja, eu vou me ausentar do outro, eu vou bloquear das redes sociais porque fulano não pensa igual a mim. Eu vou bloquear tal amigo porque ele não pensa igual, ele não concorda comigo. Bloqueei, tá? Não quero mais conversa com você. Ou seja, isso é uma reclusão. Isso é... E os espíritos, o que é que diz? Quando a gente se isola daqueles que... O que é que diz daqueles que vivem em absoluta reclusão? Recusando-se contato com o mundo. E os espíritos nos colocam duplo egoísmo.
obviamente, a gente tem que se relacionar naquilo que nos fortalece também, mas ao mesmo tempo, né, esse isolamento que muitas vezes que a própria história mostra, dos ditos religiosos, que na Idade Média se isolavam, achando que ali iriam encontrar a pureza, a evolução espiritual, se isolando do mundo. E bastava então o mínimo contato para evidenciar um egoísmo exacerbado, uma falta de amor incomparável e até tortura. Porque nós torturamos não é apenas com armas, mas a arma da palavra. A arma daquilo que nós dizemos e não respeitamos o outro. E aí, o isolamento pode gerar o quê? O individualismo, o narcisismo, porque eu me reconheço como o melhor e o outro se exploda, se o outro não pensar igual a mim. Embora ele esteja equivocado, respeitemos. Porque o próprio Jesus respeitou o posicionamento dos discípulos equivocados, que se equivocaram. Judas Iscariotes, por exemplo, achava que Jesus seria o revolucionário à força, com a força. E ele entregou Jesus aos soldados, achando que no último momento Jesus ia reagir com a violência. E o que foi que Jesus fez? Absolutamente sem violência. O que foi que Jesus disse a Pedro? Pedro, embainha a tua espada, quando quis cortar a orelha de Malco. Então, nós podemos nos isolar, quer dizer, as pessoas são diferentes, nós somos diferentes, mas ao mesmo tempo nos constituímos. E é o nosso desafio viver em sociedade nas diferenças, para exercer o amor, a tolerância. E o isolamento provoca, então, a solidão. Porque é exatamente essa contradição que o homem a todo tempo buscou. Schopenhauer, o filósofo citado por Leandro Carnal, também professor e filósofo, vai exatamente mostrar que Schopenhauer, ele observava, né, em meio à neve, porcos espinhos. Ele usa a metáfora dos porcos espinhos, que no inverno eles tentavam se agregar. Mas ao mesmo tempo que tentavam se agregar, como eles se espetavam, eles corriam de si. Assim somos nós também. Nós, ao mesmo tempo, queremos nos relacionar com o outro, e isso é parte constitutiva do nosso ser. Nós queremos nos relacionar, mas basta o outro espetar um pouquinho que a gente recua, como um porco espinho. E aí nos isolamos. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê o frio que nos acomete, porque nós precisamos nos relacionar com o outro. E nesse frio que nós sentimos, e aí nós vamos, e ao mesmo tempo não estamos preparados para nos relacionarmos com as diferenças, para nos espetarmos com pontos de vista diferentes. E aí nos isolamos. A solidão pode levar a quê? A segunda jornada, ao autodesprezo, nos desprezarmos. E aí, as pessoas solitárias, elas não têm vontade própria, né? Elas vivem em função do querer do outro. Nos conta Alberto Almeida, expositor espírita do Pará, que certa feita saiu, né, com a colega e disse: o que você quer comer? Ela disse: qualquer coisa, vá, escolhe você. Como assim? Não tem, né, vontade própria. A gente se isola também naquilo que a gente defende ou quer, porque a gente não aprendeu a se constituir no nosso espaço como diferente do outro. E isso não implica não ser amado.
Pelo contrário, eu sou diferente de você, eu penso diferente, mas nem por isso nós vamos nos desagregar. Nem por isso nós vamos nos separar. Mas por que isso nós fazemos? Nós separamos daquele que é diferente. Então, a gente tem medo de pensar diferente, de dizer o que nós sentimos de forma diferente. E aí, a constituição e construção da nossa própria identidade é importantíssima para a nossa constituição enquanto ser no mundo. Minha identidade, eu tenho que, me amar, saber que eu tenho um ponto de vista diferente e eu não posso recusar ser o que eu sou só para agradar fulano ou cicrano. Inclusive, existem muitos relacionamentos assim. Para agradar fulano e cicrano, eu vou ficando com fulano e cicrano, numa relação de aparência. E aí, na verdade, somos uno no outro. Vamos ver se a gente entende. Eu sou único no outro que me constitui. E esse outro, inclusive um outro que me constitui também inconscientemente. Então, a busca de uma vida amorosa, exercer a amorosidade numa sociedade diferente, que pensa diferente, que age diferente. O medo da solidão e o envolvimento com pessoas complicadas. Não é? Às vezes a gente se envolve com pessoas complicadas, mesmo sabendo que não vai dar certo aquele relacionamento. Mas a gente se envolve só para não ficar sozinho. Né? Eu conheço assim, uma pessoa que se envolveu, né? A família, ela, por estar só, se envolveu com alguém completamente complicado e se deu mal, achando que ali ia haver uma completude de um vazio que não é preenchido pelo outro, mas é preenchido por si mesmo no alto amor e no alto encontro, na solitude, que é diferente da solidão. Que é esse espaço que nós temos que dar para nós mesmos, sairmos da balbúrdia da sociedade e entrar em contato, em silenciar o nosso eu para buscar, então, o nosso autoencontro. Então, o medo da solidão, muitas vezes, leva a relacionamentos complicados, o que chama relacionamentos tóxicos. A pessoa está envolvida com outra só por carência, só por não estar só para dizer que tem uma companheira, ou não é nem um companheiro, um namorado, uma namorada. Então, o que preenche o nosso vazio? A nossa solidão. O que preencheria? Absolutamente não é ninguém. Inclusive, nós fizemos um atendimento fraterno, há uns anos atrás, de uma jovem muito bela. Ela era muito bonita, já tinha até ficado noiva, tinha tido vários relacionamentos, e ela nos coloca que se sentia sozinha. E não conseguia estabelecer nenhuma relação que durasse por muito tempo. Estava sempre, né, em experiências diferentes. E ela perguntava, isto é meu karma de solidão? Seria o meu karma da solidão? Eu não consigo me relacionar com o outro? E aí nós fizemos uma clássica pergunta, como é que você está se relacionando consigo mesma? Quando nós estamos nos relacionando bem conosco, nos amando, sendo solidário com o outro, expandindo, transbordando o amor, naturalmente a gente atrai o amor. E é esse movimento que é natural e que nós não acordamos, porque nós estamos sempre preocupados em sermos amados, em sermos preenchidos por alguém, por alguma coisa, por um fato. E aí temos então escolhas ou equivocadas que nos levam a uma perda do nosso rumo espiritual. E aí, Joana de Ângeles vai colocar 3 palavrinhas importantes: ilusão, distração
e transitoriedade. São 3 palavras: ilusão, distração e transitoriedade. Nós então ficamos estagiando nas ilusões, na transitoriedade e nos distraímos com o que a sociedade nos oferece como sendo os valores eternos, quando na verdade são valores efêmeros, que não nos completam e cada vez nos levam à solidão. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, de Sede Perfeitos, está lá o item, o homem no mundo. E aí, os Espíritos nos colocam o desafio, que é viver no mundo e não ser do mundo. E, ao mesmo tempo, não nos deixarmos envolver por essas ilusões ou fugas, processos de fugas, que muitas vezes escolhemos para as nossas vidas. Nos lembramos do caso contado, narrado pelo médium Divaldo Pereira Franco, de uma psicoterapeuta alemã que tinha um transtorno. Ele estava fazendo uma palestra e nessa palestra ele estava falando exatamente sobre transtorno sexual. E quando então essa psicoterapeuta faz uma pergunta para ele, porque ela tinha um transtorno sexual desde da sua juventude, ela não conseguia se relacionar apenas com o homem, ou seja, ela ficava mudando para se relacionar com vários homens e ela tinha uma compulsão e não conseguia a satisfação e sempre a solidão a acompanhava. E perguntou então a Divaldo Pereira Franco o que ela deveria fazer para sair desse transtorno. E Divaldo então orienta para que ela vá a um hospital e observe que ele conhecia na época um casal que se amavam profundamente, mas que tinham contraído AIDS. E que ela então fosse lá visitá-los para poder então conhecer a história deles. E ela então fazer esse deslocamento do que era solidão para ser solidária para com aqueles que sofrem de AIDS no hospital. E é nesse deslocamento que ela faz, que essa terapeuta faz, do ser solitária, numa busca de fuga para algo externo que não a completava, para algo de ser solidária para com aqueles que sofreram, estavam sofrendo uma doença como a AIDS. E é aí que essa mulher vai em busca, então, de fazer esse deslocamento daquilo que ela, por muitos anos, havia cultivado numa solidão tremenda e não conseguia sair dessa solidão para poder, então, vislumbrar uma saída para a sua vida. Porque ela tinha problemas com seu pai e aí, por ter tido um problema com seu pai, ela desenvolveu, então, essa vontade de um relacionamento que nunca se completava com homem nenhum. Nós temos um personagem da história do Evangelho, que é a mulher adúltera, que todos nós conhecemos a história dela. E nós ficamos a pensar sobre o que aconteceu com a mulher adúltera após Jesus ter, naquele momento, colocado ela para uma reflexão. Vais e não tornes a cometer os mesmos equívocos. O que será que essa mulher fez? Ela se sentia solitária pelo fato de ter traído o marido? Como é que ela se sentia? Como é que Jesus, como um terapeuta, conseguia ler na alma daquela mulher uma solidão que a sociedade não conseguia observar? Que chama-se os infortúnios ocultos, daqueles que sofrem e nós apenas vislumbramos o que acontece à nossa vista. Para então observar
E Jesus, como um terapeuta, observa, faz um escaneamento da alma daquela mulher e sabe a solidão que ela passava, o que não justifica ter traído o marido, obviamente, mas ela estava então no processo de solidão e o marido a abandonou, ou vinha abandonando-a, não lhe dando o devido cuidado de um relacionamento. E quando ela vai ser apedrejada, que Jesus faz aquela turba que iria apedrejá-la refletir, logo após que todos saem, ele faz a pergunta, a recomendação, vais e não tornes a pecar. E o que será que essa mulher fez? Porque a história nos mostra apenas esse episódio. O que aconteceu com essa mulher? Será que ela seguiu Jesus ou não? O que é que vocês acham? Lendo Amélia Rodrigues, ela vai nos relatar sobre o que aconteceu com essa mulher adúltera. No outro dia, ela procurou ter um atendimento fraterno com Jesus. Nada mais, nada menos do que Jesus, tá? Vamos ver aqui. Então, imaginar, fazer um atendimento fraterno com Jesus. Olha só, o orientador. E aquela mulher foi, então, em busca de Jesus. Se eu quero mudar. Eu quero mudar de vida. Qual a sua orientação para mim? Quer dizer, vais e não tornes a pecar, mas o que eu devo fazer? E é exatamente que ele mostra o caminho que todos nós devemos perseguir. A solidariedade. Ele diz, agora caminhe para a solidariedade. E 10 anos depois, o que é que essa mulher vai fazer? Ela vai trabalhar com os hanseníases, com aqueles que são acometidos da hanseníase na época. Os leprosos, os desvalidos, os marginalizados daquela época. E ela vai para uma casa de atendimento fraterno, de atendimento a estes desvalidos. E 10 anos depois chega lá um homem em chagas. E ela olha aquele homem que adentra aquele recinto e parece reconhecer naquele olhar algo ou alguém familiar. E começa então aquele homem, ela começa a pensar as chagas daquele homem, e ela começa a falar de Jesus, do mestre rabino, daquele que vem trazer o amor, a solidariedade. E então ele começa, ele conseguiu salvar a minha mulher, mas a mim não, eu estou aqui, perdido, solitária. E é olhando nos olhos naquele momento que ela olha nos olhos daquele homem, que ela então vislumbra o mesmo homem que a abandonou, que estava agora se sentindo abandonado, perdido, solitário. Ela havia se encontrado, ela havia se deslocado de um ser solitário para um ser solidário. E aquele homem que aparentemente era um homem casto, era um homem puro, era um homem do cidadão, era o puro, estava ali perdido. Se sentindo sozinho porque não havia perdoado. Obviamente, não quer ser conivente com o erro. Porque o que nos liberta é a solidariedade, é o amor incondicional. E é nesse encontro ou reencontro que a gente vai perceber o deslocamento daquela mulher adúltera que nós tanto, ou a sociedade veementemente apedreja, e que hoje inclusive a gente apedreja aqueles que erram, mas que Jesus acolhe, porque Ele sabe do deslocamento que nós podemos fazer nas nossas vidas, quando nós atravessamos dores mais acerbas e podemos nos transformar. E podemos ser trabalhadores da última hora, ou seja, trabalhar incansavelmente para uma nova conduta, um novo rumo existencial. Portanto,
A mulher adúltera não ficou conhecida na história só como a mulher adúltera, mas o que os evangelhos registram era a mulher adúltera. Mas não foi registrado a mulher solidária. Aquela mulher solitária que nós conhecíamos e que nós tanto rejeitamos e que a sociedade rejeita, se transformou numa mulher solidária. E é o convite que nós fazemos para todos nós, nesta noite, deslocarmos desse lugar de solitários para solidários. E o que faz uma pessoa se afastar do social é exatamente a angústia, o medo, a traição. Então nós nos isolamos. Por decepção com o humano, a gente que muitas vezes prefere amar não pessoas, mas coisas e animais. Nós nos decepcionamos com o humano porque nós nos decepcionamos com nós mesmos. Nós não acreditamos no outro porque não acreditamos em nós mesmos. Então, o vínculo entre os seres humanos é fundamental, é necessário. E eu posso ser sozinho e ser feliz? Mas depende dessa solidão. Se for uma solidão para o autoencontro, para a minha solitude e para o reconhecimento dos meus valores, para o meu deserto necessário, que nos fala, e foi, inclusive o próprio Jesus, se isolava nos Montes das Oliveiras para se refazer espiritualmente e recomeçar a luta. É necessária essa solidão. Então, precisamos ter essa visão diferente e não nos isolarmos, porque todos nós necessitamos de algo, alguém. Até num filme, vocês já devem ter assistido, O Náufrago, com Tom Hanks, em que ele cai ali, fica sozinho, numa ilha. Ele tem a necessidade de criar algo, ele coloca numa bola, desenha um rosto humano para tentar interagir. E quando ele perde aquela bola, parece que o mundo também cai. Então, nós sentimos a necessidade de relacionamento, de relacionar com o outro, de compartilhar. Mas, para isso, a gente precisa também se encontrar e respeitar o espaço do outro. Portanto, quem é solidário não vive solitário. E nos lembramos que a solidão é nada, quando ela vem na hora errada. Conforme nos diz a música de Sandra de Sá, quando ela diz que solidão que nada, eu preciso é ser amada, eu preciso é ser feliz. Que nós todos possamos ser felizes, sermos amados e amar. Então, medo da solidão é esse medo das nossas escolhas equivocadas. E para terminarmos, vamos ler um texto que nós escrevemos tempos atrás, que fala exatamente sobre esse tema, solidão. Somente só, não consegues desatar o nó da nódoa que derrota a tua rota, que não notas. O insulamento se tornou num lamento, e na mente fez-se a descrença do teu almejado fomento. Escuridão tão presente no teu mundo íntimo, não te ressentes da companhia, da harmonia do teu dia? Vives a agonia das almas, vive a agonia das almas sem rumo, que se perderam no fundo do eu profundo. E no fundo do poço sentes o gosto do teu desconforto, do caminho torto, torturas futuras noturnas. Da furna não controla a fortuna da solidariedade, e como um solitário desolado já não encontras sobriedade. Oh, quanta saudade! Da claridade da tua idade de infância, da ânsia dos teus ideais que não concretizastes, do vigor, do ardor sem rancor, do teu doce amor, mas como um desertor, fugistes do teu esplendor. O abrigo do amigo tão querido não se fez esquecido, e mesmo do teu eclipse crítico não te criticou.
e estendeu o braço num abraço que aliviou o teu cansaço, resgatando-te da solidão, das emoções intrusas, confusas, escusas do teu coração. Que Jesus nos acompanhe e jamais sintamos solidão com Ele.